Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar sobre educação e educação musical. Quais as possibilidades de ampliação da formação artística, estética e política de professores em formação inicial? A resposta pode estar aqui nesse livro, Escola, Música e Mediação Cultural, da professora Mônica Uriarte, que lançou o livro aí sobre o projeto também do PIBID, que é o Programa de Iniciação de professores da docência da Univale. A professora Mônica também é doutora em educação e fez parte do doutoramento lá na Sorbonne, em Paris. Sobre ela que nós vamos conversar agora e sobre a construção de todo esse livro, de toda essa literatura. Obrigado, professora, pela sua presença. Professora, como que surgiu aí toda a construção desse livro? Então, esse livro, na verdade, né, como você disse, ele é resultado da minha tese de doutorado, mas ele começou um pouco antes, né, quando foi implantado o PIBID, que é um programa, é uma política pública do governo federal, é um programa de bolsas de iniciação à docência, e em 2012, então, nós tivemos o programa no curso de música, né, implantado no curso de música, e eu fui coordenadora desse projeto, né. E, então o PIBID, ele fala, né, como você disse, ele vai falar de formação de professores. Nós consideramos a formação vista de mão dupla, né, no caso desse material e do PIBID em geral, que nós vamos considerar a formação inicial, que daí então é a formação dos acadêmicos de música da licenciatura, então estão em formação inicial e já estão indo para a escola desde o primeiro período, né, do seu curso de graduação, e a formação continuada, porque o PIBID ele tem uma organização, né, como programa muito interessante, porque ele envolve um grupo de 5 acadêmicos da universidade, que são supervisionados por uma professora da escola, né? Então eles já têm uma relação direta com essa professora, né? Eles atuam na sala dessa professora e uma coordenação diária, então, que organiza todo o projeto, que no caso foi o trabalho que eu realizei. Uhum. Isso é realmente, para o aluno e para o professor, né, o PIBID se torna bastante benéfico, como a senhora falou, assim, envolve aí a formação e a formação continuada do professor lá em sala de aula. Com certeza. Leva aí também mais conhecimentos a esses professores que acompanham os alunos também. Essa troca de experiência é interessante, né, professora? É extremamente interessante, e no caso específico da música, porque esse projeto ele foi implantado na educação infantil. Né? As professoras que acompanharam esse projeto na educação infantil, todas graduadas em pedagogia. E nós sabemos que na pedagogia existe uma disciplina, né, de educação musical, mas é muito pouco, né, para que elas possam se apropriar disso e trabalhar efetivamente com a música. Então, por isso que a formação continuada para elas é tão interessante, porque elas têm junto delas 5 acadêmicos trabalhando com música o tempo inteiro, e claro que ela se envolve, né, em toda essa produção e acaba também não só dando exemplos, mas como pegando exemplos que os acadêmicos levam para a escola, que depois acabam se reproduzindo e ampliando dentro, no nosso caso, dentro dos centros de educação infantil. A inclusão do curso de música, de licenciatura no PIBID também fortalece essa proposta de formar mais professores para a educação musical nas escolas, professora? Com certeza, né? Nós acreditamos que o PIBID, né, é uma grande política dentro dessa ideia, né, da formação inicial, e para nós, enquanto música, né, que nós temos aí uma lei de 2008, depois né, com implantação até 2011, depois foi atualizada quando entra também a obrigatoriedade do teatro e da dança na escola. Então, o PIBID, na verdade, de música, ele dá um passo à frente, né? Porque ele foi introduzindo a música em diversos espaços. E eu coordenei esse projeto da educação infantil, mas nós também temos PIBIDs hoje no curso que estão atuando em outros níveis, né? Nas séries iniciais, nas séries finais e inclusive no ensino médio. Para a aprendizagem, professora, como que a senhora avalia a educação musical?
antes da gente entrar um pouquinho no conteúdo do livro, assim? Então, a ideia é justamente essa, né? Que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Ah, música na escola, então eles vão aprender a tocar um instrumento, né? Necessariamente não, e por isso o nome educação musical. É se aproximar de elementos que a música trabalha e que outras áreas necessariamente não trabalham, né? A percepção auditiva, a afinação vocal, né? A percepção, por exemplo, de diferentes timbres, características de instrumentos, a questão rítmica, o próprio movimento corporal dentro do ritmo, né? Que depois a gente vai ver isso acontecendo na dança. Então, a educação musical, ela é mais ampla, porque nós não teríamos condições hoje, né, pensando nas escolas brasileiras, por exemplo, de implantar aulas específicas de determinados instrumentos, porque isso demandaria que a escola tivesse uma estrutura, né? E nós sabemos que isso ainda não acontece. Nós tivemos esse semestre um exemplo, né, uma experiência muito exitosa, que foi justamente a implantação de música no nosso colégio de aplicação, né? Daí, por estarmos na mesma universidade, por termos o curso de música aqui, as aulas aconteceram lá no espaço do curso de música e então conseguimos fazer aulas de canto, aulas de violão, aulas de teclado, porque daí tínhamos essa estrutura, mas não é o que nós vemos, né, na maior parte das escolas. E é bacana, a gente até já vivenciou assim a apresentação do coral ali, do CAL, né? E é interessante a participação das crianças, às vezes a empolgação dos pais também, né? Com certeza. Que leva aos ensaios, né? Sim, sim. Eu creio que isso, em termos educativos e até cognitivo, em termos cognitivo, ajuda bastante a criança na concentração também dentro de sala de aula, depois em outras matérias. Quer dizer, é uma sequência, né, professora? Sem dúvida. E levando também em consideração que a música está na vida cotidiana das pessoas, né? Não necessariamente numa compreensão técnica da música, mas todas as famílias cantam para os seus bebês e cantam para as suas crianças à medida que vão crescendo e depois como adolescentes eles começam a se agrupar, né? E as festas, os ritmos que mais gostam, que dançam ou que cantam, formam bandas. Então assim, a música está e faz parte da vida cotidiana das pessoas, então aqueles que gostariam de conhecer um pouco mais, de aprofundar, então para eles essas aulas de música são também um momento de conhecimento e um momento também prazeroso. Como que a senhora dividiu o livro, professora? Então, o livro, ele tem esse foco, né, de trabalhar a formação estética, a formação artística e a formação política dos professores, né, por meio de um conceito que foi um conceito que eu fui estudar na França, né? Você falou do doutorado sanduíche, então eu comecei o doutorado aqui no nosso programa de mestrado e doutorado em educação e tive uma bolsa CAPES, então, para poder, né, fazer esse doutorado sanduíche. Para entender um pouco mais, para me aproximar um pouco mais desses conceitos, né? Então, assim, a ideia da educação estética está voltada para um conceito filosófico de estética, né? E que tem como finalidade estesiar, eu diria, deixar os sentidos, né, mais aguçados. Então, dentro do programa, e isso o livro vai contar, nós nos organizamos mensalmente de forma a termos programas das diferentes áreas e não apenas da música. Então, a estesia fazia parte desse processo, né? Então, nós fomos ao cinema, nós lemos poesias, nós observamos, né, e acessamos diferentes obras de artes visuais, ouvimos música também. Então, esses momentos, a ideia sempre quando esses meninos chegavam, né, o meu grupo tinha 20 acadêmicos e 4 professoras supervisoras, eu sempre dizia, aqui, hoje nós não vamos conversar
nem sobre as atividades exitosas e nem sobre as dificuldades da escola. Isso a gente vai ver quando eu for visitá-los na escola. Esse é um momento para vocês, esse é um momento pessoal, para que cada um possa justamente se perceber como um ser sensível e especialmente perceber aquilo que aguça mais a sua criatividade e a sua curiosidade. Então a educação estética, ela esteve dentro dessa ideia, né? A educação artística, então daí já voltando para a área das artes, né? Aqui sim o foco era maior na área da música, especialmente no contato que esses meninos acadêmicos tinham com as professoras, né? E delas com a escola, porque nós também entendemos que aquela sala que recebe o PIBID, ela é privilegiada, né? Mas a escola também, de alguma forma, tem que ser estesiada. Então, essa educação estética, ela tem que ampliar, né, a sua área de atuação e não apenas para uma turma. Então, dentro dessa educação artística, nós trabalhamos possibilidades de envolver as outras salas, os outros professores, né? Fazer com que aquelas festas escolares elas fossem um pouco diferenciadas, né? Que as crianças tivessem um pouco mais de liberdade, de criação dentro daquelas propostas. Então, foi um momento assim bastante interessante também. E quando a gente fala da educação política, é perceber essa força e esse poder que o professor tem quando faz as suas escolhas. E que essas escolhas, então, elas também estivessem pautadas nas possibilidades, né, que eles tinham naquele momento de responder às demandas do trabalho e da forma como eles também iriam trabalhar de forma mais comunitária, né? Envolvendo pais, envolvendo muitas vezes atividades artísticas que a própria comunidade trazia. Bacana, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora Mônica, mais um pouquinho sobre o livro Escola, Música e Mediação Cultural, uma colaboração bastante importante para a educação, principalmente para a educação musical, a educação artística na escola, tudo o que envolve o termo cultura, né, nas escolas. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje a nossa convidada é a professora Mônica Uriarte, que acaba de lançar o livro Escola, Música e Mediação Cultural, resultado de um trabalho aí intenso nas escolas com o programa de incentivo à docência, o PIBID, que forma aí alunos e também professores que já estão atuando na educação. A gente estava falando um pouco sobre a divisão dos livros e vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse conteúdo que é uma importante colaboração aí para a educação musical, artística e cultural nas escolas. Professora, a senhora foi à França, né, fazer parte do seu doutoramento, do seu doutorado lá na França. Qual a visão que eles têm, como é que se trabalha essa questão da música, da mediação cultural para os alunos na França? A senhora teve todo esse contato também lá? Sim, eu visitei, né, algumas escolas e o meu orientador, né, estrangeiro trabalha com esse conceito, tanto o conceito de educação estética como o de mediação cultural, né? Então, para mim foi extremamente importante porque esse é um conceito que está muito presente em cidades como Paris, por exemplo, né? Que tem muitas visitações guiadas a igrejas, a museus, a monumentos e assim por diante. E essa sempre era a ideia que nós tínhamos de mediação cultural. Então, o mediador é aquele que te acompanha, né? Que te leva aos lugares, que te explica e assim por diante. E eu queria justamente entender um pouco mais desse processo, porque como professora, eu também percebo que quando você diz para o aluno, essa obra quer dizer isso, ele fica com o que você diz. E ele vai reproduzir isso. Essa obra quer dizer isso e todo mundo fica entendendo da mesma forma. Então, o nosso processo, pensando nessa ideia da educação estética, era o contrário. O que essa obra diz para você? Né? É importante saber
alguns artistas, eles fazem questão de dizer como que eles pensam a obra, mas outros não. Né? Outros deixam na incógnita, né? A arte contemporânea... Às vezes é essa a essência do Exatamente, do a arte mesmo. contemporânea, né? Muitas vezes você não sabe exatamente, né? A obra, por exemplo, tem um número, então não tem nenhum título que te dê uma dica do que ele está pensando, né? E então essa ideia da mediação cultural lá, ela funciona muito dessa forma, né? Você pode acessar o monitor caso você queira, mas você também tem toda a liberdade de fazer a visitação, de perceber, né, as diferenças de cores, de texturas, se for no caso da música, né, o formato da música, qual é o grupo que toca, como que é a organização desse grupo e assim por diante. Então, para mim, foi extremamente importante. E um outro conceito que o livro vai trazer, né, justamente analisando as respostas que nós fomos obtendo a partir da implantação e do acompanhamento do projeto PIBID, que é de um autor francês que se chama Jacques Rancière. Ele vai falar da diferença, daí trazendo isso para a educação, do que ele chama de professor explicador e professor emancipador, né? E é justamente aí que nós queremos chegar, né? O professor é aquele que dá condições ao aluno de se emancipar. Então, todas as informações que ele pode, né, dar acesso são extremamente importantes, mas ele não pode considerar sempre como verdades prontas, né, e que sempre vão estar corretas diante de variadas situações. Então, o Rancière vai trazer muito essa questão, né, que o professor emancipador é aquele que aproxima o aluno do conteúdo, mas que dá ao aluno possibilidades diferentes de interpretação, de significação, porque a partir daí esse aluno está se emancipando. Né? Ele está aprendendo e ele está usando o conhecimento a favor da sua construção como pessoa. Então, esse conceito foi chave, né? Eu tive a oportunidade de participar de vários seminários sobre a obra do Rancière. Então, para mim foi muito, muito importante, né? Porque inclusive mudou a minha forma de ser professor, né? Porque por muitas vezes a gente acaba agindo assim, né? Achando que esse é o melhor autor, que essa é a melhor estratégia, e muitas vezes nós nos surpreendemos quando deixamos um pouco mais livre e para que os próprios alunos, ainda mais nós que trabalhamos num curso de licenciatura, então são alunos que querem ser o professor, então como que eles fariam? Quais as opções, né, que eles trariam para esses determinados conteúdos ou para essas determinadas tarefas? Pois é, essa questão desse conceito, né, do professor emancipador, é um conceito interessante que serve para todas as áreas também. Né? Com certeza, com certeza. A maneira de lecionar, né, de uma forma participativa, que o aluno participe e também coloque a sua visão sobre, sobre a matéria, né, professora? E que ele use, né? Porque muitas vezes, quando a gente apenas explica o conteúdo, ele entende aquele conteúdo e aplica nessa situação. Mas, às vezes, ele tem dificuldade, né, de extrapolar ou de levar isso que ele aprendeu para situações diferentes, né, enfim, para outros espaços. E esse sujeito emancipador, né, ou emancipado, é aquele que vai poder pensar no conteúdo em diferentes situações. Pois é, e nessa questão assim, ele está formando o cidadão, a criança que está ali, né, formando a personalidade também dela, que vem de casa, da família, mas que absorve muito no ambiente escolar, né? Isso que é interessante, né, Sim, professora? Sem dúvida. Como é que a senhora avalia assim, o progresso assim, de alunos que a senhora supervisionou, e que realmente o conteúdo também, o resultado está aqui nesse livro, o progresso dos alunos que participam do PIBID em sala de aula e depois já atuando no mercado? Então, né, eu comentei no início que nós consideramos, né, esse programa PIBID, digo nós, Univale, e não apenas Univale, porque o PIBID é um programa que está, né, em todo o Brasil,
e nós temos encontros de PIBIDs de música, né? Então nós já levamos, inclusive já publicamos em eventos, já recebemos um evento aqui. Então nós consideramos assim, para a música essencial, porque como nós estamos em todo esse processo de implantação da música na escola, né, é extremamente importante que a escola entenda que aula de música é essa, né? E nas licenciaturas, para nós o PIBID, ele alavanca a formação desses licenciandos, porque nós temos estágios, né? Nós temos 4 períodos de estágios, que começa justamente no 4º período, que é quando ele vai à escola. Agora, o PIBID, ele é um programa que possibilita que o acadêmico do 1º período vá à escola. Né? O que nós não podemos é ter esse grupo de 5 formado só por calouros. Tá? Então, os calouros eles vão sempre mesclar grupos de acadêmicos que estão em períodos diferentes. Então, ele já está tendo acesso àquela que será a sua profissão. Ele já tem acesso ao espaço escolar, ele tem acesso aos conteúdos musicais, mas ao mesmo tempo à lógica da escola, né, das relações que se estabelecem na escola, entre os professores e os alunos. Então é muito interessante porque dá a ele a possibilidade de visualizar aquele espaço e dizer, não, é isso que eu quero fazer. Tá? Então o PIBID ele dá essa oportunidade. Nós temos alunos, por exemplo, hoje que o programa, né, já está instalado há mais tempo, que participaram do PIBID do 1º ao 7º período. E o que nós percebemos daí enquanto professores é que eles têm um amadurecimento, né, significativo, visível, né, em todas as suas ações, na sua fala, na sua escrita, né? Alunos que chegam no final do curso tendo certeza de que é isso que eles querem fazer, porque eles passaram por diferentes experiências no estágio e no PIBID. Né? Então é um programa que facilita essa emancipação. Pois é, exatamente. E facilita a emancipação também para o profissional que já está no mercado, como a gente já falou que essa troca de experiência que o professor vai trabalhar junto com os alunos lá no ambiente, na sala que ele está, e vai levar toda essa visão que às vezes a pessoa não consegue ver, né? Exatamente. Às vezes pode ser até um professor emancipador, mas ainda não tem essa percepção, né? Exatamente. E levando em consideração, Almeri, especialmente assim, nós temos PIBIDs das várias licenciaturas, né? Então, assim, o PIBID de matemática, por exemplo, ele chega na escola, ele encontra os seus pares, porque a escola tem o professor de matemática, né? O PIBID de letras, ele vai chegar na escola, ele vai encontrar o professor de língua portuguesa, o professor de língua inglesa. O PIBID de música, ele chega na escola, ele não tem o par. Né? Porque nem todas as escolas têm o professor de música. Então, ele vai ser a grande ponte para esse professor supervisor nas questões dos conteúdos musicais. E esse professor supervisor faz a ponte com ele nas questões pedagógicas. Então, nós temos uma troca intensa, né? E que gera a emancipação. Bacana. E esse livro vai colaborar bastante também para fortalecer isso, né, professora? Eu espero que sim. Então está aqui o livro, professora. Está disponível já o livro, professora? Então, o livro ele foi editado pela Apris, ele está disponível na internet para quem quiser comprar. No site da editora. No site da editora. E ele também está disponível na livraria aqui da Univale, que fica anexa à biblioteca. Tá certo. Obrigado, professora, pela sua presença aqui. Parabéns aí pela obra. Vai ser uma grande colaboração aí para a educação, principalmente a educação musical nas escolas, nessa tentativa de reimplantar desde lá dos anos 1970, quando foi extinta, e voltando agora 2008 e 2011, né, professora? Então, agradeço também, né, pela oportunidade de falar desse trabalho, né? Agradeço a você, à TV Univale, pela oportunidade. Obrigado, professora, pela presença. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Para você, um ótimo final de semana. A gente se vê na semana que vem. Muito bom.